Tatsuya é um super soldado mágico que age como um fraco para viver uma vida normal. Depois de se matricular na academia de magia com sua irmã obsessiva que quer ficar com ele de alguma forma atrai todas as garotas da escola e acidentalmente as encanta. Tudo começa no primeiro dia de Tatsuya como estudante da melhor academia de magia do país. Enquanto ele fica animado para começar, sua irmã atraente, Miyuki, que também acabou de se matricular, fica chateada por ele ter sido admitido como estudante reserva, porque ele é, na verdade, o mago mais poderoso de todos os estudantes. Ele imediatamente diz a ela para manter essa informação para si mesma, porque ninguém pode saber sobre suas verdadeiras identidades na escola. Então ela corre à frente para preparar a cerimônia de abertura. Pouco depois, ele entra no salão e percebe como os alunos com estampas florais em seus uniformes, que também são chamados de flores, evitam aqueles como ele, chamados de ervas daninhas. Ele ignora isso e encontra um assento no fundo. Mas então duas garotas chamadas Mizuki e Erika se juntam a ele e começam uma conversa. Após Miyuki dar um discurso, as meninas o convidam para a sala de aula, mas ele recusa, dizendo que precisa encontrar sua irmã. Mizuki pergunta se Miyuki e ele são irmãos porque ela sentiu auras muito semelhantes de ambos. Ao perceber que ela tem visão mágica que permite ver a verdadeira natureza de qualquer pessoa, ele fica preocupado que ela possa descobrir seu segredo e considera evitá-la. Nesse momento, Miyuki aparece, então ele segura o rosto dela para parabenizá-la por se tornar a nova representante estudantil, mas isso faz Erika pensar que eles são do Alabama. Mais tarde naquela noite, Tatsuya tenta trabalhar um pouco, mas então percebe o mau humor de Miyuki e pergunta se ela está bem. Ela então conta a ele sobre uma ligação que recebeu de seu pai parabenizando-a, e fica irritada por a família ter escolhido tratar Tatsuya como um estranho. Quando ela começa a perder o controle de seus poderes, ele segura sua mão e diz a ela para não se preocupar com isso. Então ela se aproxima dele para criar o clima para o treino noturno. Sim, garoto. No dia seguinte, Tatsuya tenta melhorar suas habilidades de combate em um dojo, mas seu estranho mestre, Yakumo, tenta apalpar os seios de Miyuki. Então Tatsuya o ataca apenas para ser derrotado na frente de todos. Depois que Miyuki usa sua magia para consertar suas roupas, eles vão para a escola onde outro colega de classe chamado Léo fica intrigado com a velocidade de Tatsuya no teclado e decide se juntar a eles para o almoço. No entanto, quando Miyuki também tenta se juntar a eles, um estudante florido chamado Shun e seu grupo de assistentes de palco de cabeça lenta dizem a Miyuki para se sentar com eles. Ele explica que é simplesmente errado para uma elite se misturar com camponeses. Léo fica irritado e desafia Shun, então eles se encontram novamente depois da escola para duelar. No começo, Miyuki sente um frio na barriga ao pensar que Tatsuya está lutando para passar tempo com ela. Mas quando Shun e seus amigos começam a ativar habilidades mortais, ela fica preocupada. No entanto, no momento em que eles avançam, a presidente do conselho estudantil, Mayumi, congela os poderes deles e uma membro do comitê disciplinar chamada Mary imediatamente pede declarações assinadas, porque usar habilidades mágicas uns contra os outros é estritamente proibido. No momento seguinte, Tatsuya se aproxima dela e afirma que Shun e seus amigos estavam apenas tentando ensinar a eles algumas novas habilidades, então eles decidem relevar. Na manhã seguinte, Tatsuya e Mizuki encontram Mayumi, que então pede para falar com ambos durante o almoço. Horas depois, eles entram no escritório do conselho, e Mayumi os apresenta a Rin, o tesoureiro, e Azusa, a secretária, antes de também mencionar que Hanzo é na verdade a vice-presidente. Depois de explicar como votam para novos membros do conselho, Mayumi pergunta a Mizuki se ela gostaria de se juntar como nova membro. Então ela olha para Tatsuya, que então lhe dá o sinal para aceitar. Do nada, ela começa a explicar o quão habilidoso e talentoso Tatsuya é. Então ele tenta impedi-la, mas ela o ignora e pede a Mayumi que dê a ele um lugar no conselho. Rin então diz a ela para esquecer, já que eles nunca deixaram uma pessoa sem importância entrar no conselho e certamente não vão mudar a tradição por causa dos dois. Ao ouvir isso, Mizuki pede desculpas por ter ido longe demais e aceita a posição. No entanto, Mary de repente lembra Mayumi que a última vaga no comitê disciplinar ainda está aberta, e como não há regra sobre o tipo de alunos que podem se juntar, ela sugere dar a vaga a Tatsuya. Mayumi concorda empolgada com isso, mas Tatsuya lhes diz para irem com calma porque ele nem sabe o que o comitê disciplinar faz. Depois que Mary explica que eles basicamente punem ou lutam contra estudantes que tentam usar sua mágica ilegalmente, ele lembra ela que não tem habilidade mágica adequada para combate, mas ela diz para ele voltar depois das aulas para que possam conversar sobre isso um pouco mais.
Pouco tempo depois, ele e Mizuki se juntam a Léo e aos outros em uma sala de treinamento de magia para avaliar suas habilidades, e após Tatsuya perceber que tem ainda menos controle do que antes, ele decide recusar a oferta de Mary. Depois das aulas, ele e Mizuki voltam para a sala do conselho e Hanzo faz questão de tratá-lo como um plebeu, cumprimentando apenas Mizuki antes de dizer a Mary para não deixar uma erva daninha como Tatsuya se juntar a eles. Mary imediatamente o avisa sobre discriminar um colega estudante e diz que o objetivo de eleger Tatsuya é acabar com a ideia de que estudantes reservas sejam tratados como plebeus. Apesar disso, Hanzo insiste em não deixar Tatsuya se juntar a eles e tenta convencer Mayumi em vez disso. Mas então Mizuki diz a ele que a única razão pela qual Tatsuya não foi aceito como um Bloom é porque o método de avaliação não era compatível com sua habilidade. Ela também afirma que Tatsuya pode definitivamente se defender contra um florescimento, mas Hanzo diz para ela parar de exagerar, porque isso simplesmente não é possível, dado o fato de que ele não consegue nem usar um KD básico. No momento seguinte, Tatsuya segura Mizuki e desafia Hanzo para um duelo. Em uma sala de treinamento alguns minutos depois, ele carrega sua Glock mágica e explica que sempre precisa carregar armas mágicas, já que pode usar $1 canadense como um estudante comum. Depois que Mary explica as regras, Hanzo fica animado para derrotá-lo e elabora um plano para realizar um ataque relâmpago usando seu dispositivo de assistência de conjuração. Assim que Mary lhes dá o sinal, ele ativa o dispositivo, mas Tatsuya de repente se torna o Flash e atira nas costas dele em um piscar de olhos. Depois que as meninas apoiam Hanzo contra um poço, Azusa pergunta a Tatsuya se sua Glock mágica é uma Silverhorn. E Mayumi imediatamente pergunta se ela está falando sobre a Silverhorn feita por Taurus Silver, um lendário mas misterioso engenheiro mágico que é especializado em tecnologia de 4 folhas. Enquanto ela tenta freneticamente pegar a arma, Hanzo finalmente acorda e admite estar errado por subestimar as habilidades de Tatsuya. Entretanto, após pedir desculpas a Miyuki, ele sai sem dizer outra palavra a Tatsuya. Minutos depois, Mary leva Tatsuya de volta ao escritório do conselho e se desculpa pela confusão. Mas então ele se oferece para ajudá-la a limpar e diz que odeia estar em um ambiente tão sujo. Enquanto limpa, ela continua explicando o novo papel dele no comitê disciplinar e admite que será extremamente difícil, já que ele terá que enfrentar vários veteranos que definitivamente odiarão a ideia de serem mandados por um aluno reserva. Naquele momento, o irmão dela e o amigo dele voltam de patrulhar o campus para lhe dar um relatório. E ao notar Tatsuya, eles começam a fazer perguntas. Mary então diz para eles não cometerem o erro de subestimá-lo, porque Hanzo provavelmente ainda está lutando com a concussão que ele teve do duelo deles mais cedo. Ao ouvir como Tatsuya o derrotou, ambos ficam chocados, porque Hanzo na verdade estava invicto desde que entrou na academia. Ambos procedem a dar boas-vindas a Tatsuya ao comitê e dizem que não tem problema em trabalhar juntos, desde que ele faça seu trabalho corretamente. Mais tarde naquela noite, Miyuki pede a Tatsuya para reconfigurar seu dispositivo de auxílio de computação para lidar com ativações de alta velocidade como ele fez durante o duelo com Hanzo. Depois que ele concorda, ela casualmente se despe bem na frente dele. Lindo! Mas ele permanece impassível como se os canhões reluzentes dela não significassem nada para ele. Minutos depois, ela sai da câmara de configuração e de repente joga seus melões nas costas dele antes de perguntar se ele não a acha atraente. Depois de perguntar também se ele gosta de conversar mais com outras garotas, ela agarra a mão dele e se aproxima ainda mais. Então ele começa a lutar contra a vontade de sacar seu Magnum. No momento seguinte, ela o puxa para fora do assento. Mas em vez de ficar esquisita, ela aperta um botão para melhorar suas estatísticas e pede desculpas por exagerar. No dia seguinte, Mary convoca todos os membros do comitê disciplinar para uma reunião. E após apresentar Tatsuya e Shun, que também é um novo membro, ela os envia para começar a patrulhar. Depois de pedir permissão para usar alguns dos equipamentos do comitê, Tatsuya pega 2 CADS de modelo antigo. Mas ao sair, Shun diz para ele superar-se porque não há como um perdedor como ele ativar magia com 2 CADs. Vários minutos depois, Tatsuya avista um grupo de garotas literalmente puxando as roupas de Erika em um esforço para fazê-la entrar em seus clubes. Então, ele ativa sua habilidade de alta velocidade e a leva para um local privado. No entanto, ele acaba vendo seus seios perfeitos. Legal. Então ela decide transformá-lo em seu guarda-costas pessoal como punição. Pouco depois, ela o leva para assistir a uma luta chata entre os membros do clube de Kendo. No entanto, as coisas de repente ficam interessantes quando Takaki, líder do clube de Kinjutsu, aparece com seus rapazes para assumir o dojo.
Depois que Sayaka lembra a ele que o clube de Kendo ainda tem o dojo por pelo menos 1 hora, Takaki a desafia para um duelo e promete não usar nenhuma mágica. Então, Tatsuya decide ficar para trás. No entanto, depois que Sayaka facilmente acerta o primeiro golpe, Takaki ativa seu CAD e começa a atacá-la. Então Tatsuya corre e imobiliza Takaki antes de chamar reforços. Ao ver isso, os outros membros do clube de Kinjutsu tentam atacá-lo. Então ele começa a enfrentar toda a equipe enquanto o capitão de Sayaka, Kinu, a impede de interferir. Muito mais tarde, Tatsuya acaba no escritório do conselho explicando em detalhes como tudo aconteceu. E depois que ele diz que Takaki assumiu seus erros, Mary decide deixá-lo com um aviso antes de pedir a opinião de um homem musculoso chamado Katsuto. Depois de pensar um momento sobre isso, Katsuto decide também deixar Takaki com um aviso, mas Mary ainda pergunta a Tatsuya se Takaki foi o único que usou magia. Tatsuya. Então lembra que seus companheiros de equipe também ativaram seu CADS para atacá-lo, mas decide manter isso para si mesmo. Horas depois, ele e Miyuki encontram o resto da turma em um restaurante para jantar. E depois de revisar tudo o que aconteceu, eles estão chocados que Tatsuya conseguiu derrotar vários veteranos sozinho. Miyuki então aproveita a oportunidade para falar sobre como ele é incrível, mas em vez de apenas falar sobre isso, ela começa a se esfregar nele. Então Léo e as garotas perguntam se eles são realmente irmãos para que possam denunciá-los. Depois que Miyuki decide guardar o PDA para mais tarde, Léo pergunta a Tatsuya como ele realmente impediu Takaki e o resto de seus colegas de equipe de ativarem seus CADs, porque a única tecnologia existente capaz de tal proeza é acessível apenas a militares de alta patente. Tatsuya então explica que desenvolveu uma tecnologia muito semelhante, mas pede para manterem isso em segredo, porque tal informação poderia destruir o estado do país se caísse em mãos erradas. No dia seguinte, Tatsuya retoma a patrulha e é chamado para parar uma briga no ginásio. Mas enquanto está a caminho, ele percebe uma pessoa misteriosa tentando atacá-lo e bloqueia a ativação do CAD dela bem no último segundo. Depois que eles escapam, ele nota algo estranho sobre o uniforme deles, mas decide manter isso para si mesmo. Muito mais tarde, ele se encontra com Miyuki para conversar, mas Sayaka aparece de repente e agradece por outro dia antes de perguntar se ele tem tempo para sair. Ele então pede alguns minutos, então ela diz para ele encontrá-la no café e sai. Miyuki então diz a ele para ter cuidado com a forma como lida com sua nova posição, porque as pessoas vão se aproximar dele por todos os motivos errados se descobrirem a verdade sobre seus poderes. Depois de prometer ser muito mais vigilante, Tatsuya vai até o café e encontra Sayaka, que então agradece novamente pela ajuda, e diz que os outros membros do comitê disciplinar teriam usado o que aconteceu como uma oportunidade para ganhar pontos para si mesmos. Quando ela de repente pede para ele se juntar ao clube de Kendo, ele recusa e pergunta por que ela está tentando recrutá-lo. Então ela o lembra que a academia baseia seu ranking e notas apenas em estudantes com forte aptidão para magia, o que deixa estudantes de reserva como eles literalmente se esforçando para dominar habilidades não mágicas apenas por um pouco de reconhecimento. Ela explica mais sobre como todos os clubes não mágicos decidiram se unir para enfrentar o sistema atual. Então ele pergunta se eles já têm um plano para o que pode acontecer depois de enfrentarem o corpo regulador da escola. No escritório do conselho no dia seguinte, Mary começa a provocá-lo sobre a conversa com Sayaka porque aparentemente se espalharam boatos sobre ele, fazendo-o acorar. Ao ouvir isso, Miyuki perde o controle e quase transforma todo o escritório em um iceberg, mas Tatsuya consegue acalmá-la antes de explicar a conversa que tiveram. Depois de ouvir, Mayumi admite que é possível que alguns membros do comitê estejam abusando de seus poderes, mas diz que o principal motivo pelo qual os alunos acreditam fortemente nisso é porque alguém está os manipulando em segredo. Nesse momento, Tatsuya lhe diz que o manipulador pode estar trabalhando para a Hang, uma organização anti-magia dedicada a acabar com o uso de magia na sociedade. Isso surpreende Mayumi, já que informações sobre a Hang são altamente confidenciais. Então, Tatsuya decide deixar isso para especulação. Muito tempo depois, ele entra na enfermaria para encontrar a enfermeira Bubble Jugs, que então diz que só quer fazer-lhe algumas perguntas para um projeto de pesquisa estudantil. Após alguns minutos de conversa, ele se levanta para sair, mas ela de repente pergunta se a Sayaka realmente o convidou para um encontro. Ele então lhe diz para parar de ouvir rumores, mas ela ainda se oferece para ajudar caso ele enfrente algum problema com a Sayaka.
Mais tarde naquela noite, ele pega um arquivo sobre Blanche para mostrar a Miyuki, e conta a ela sobre o estudante suspeito porque ele tinha uma pulseira semelhante à dos membros da Iglite, uma suborganização que trabalha em estreita colaboração com Hanji para infiltrar-se na academia. Depois de explicar mais detalhadamente que Blanche pretende interromper completamente o uso da magia e essencialmente desestabilizar a economia do país, ele diz a ela para não se preocupar muito com isso, pois os 10 clãs mestres definitivamente farão um esforço para detê-los. No entanto, ele também adverte que isso pode fazer com que ambos sejam arrastados de volta para a família Yotsuba. No café, dias depois, Tatsuya se encontra com Sayaka para discutir seu plano de se posicionar contra a discriminação dos alunos reservas. Depois que ela explica como a escola é injusta, ele a lembra de que a escola realmente proíbe qualquer tipo de discriminação entre os alunos. Quando ela pergunta se ele gosta do estado atual da academia, ele admite que há muitas coisas erradas, mas explica que são principalmente os próprios alunos que desrespeitam as regras da escola para desrespeitar uns aos outros. Depois de dizer que ele não compartilha o ódio dela pelo sistema escolar, ele volta para a aula apenas para ouvir que um grupo de ativistas contra a discriminação acabaram de assumir o sistema de transmissão. Ele imediatamente corre até lá e encontra o restante do conselho estudantil, que então explica que se trancaram lá dentro após cortar o fornecimento de energia e exigir tratamento justo para todos os alunos, independentemente de sua aptidão mágica. Depois que todos se revezam discutindo o que fazer, Tatsuya decide perguntar a Katsuto, já que ele é o presidente de todos os clubes e atividades extracurriculares. Katsuto então decide negociar, já que eles não cometeram um crime que merece uma resposta violenta. Ao ouvir isso, Tatsuya liga para Sayaka e garante sua liberdade se eles abrirem a porta e concordarem com uma negociação. No entanto, depois que ela concorda e abre a porta, eles a prendem imediatamente. Então ela tenta atacar Tatsuya, mas Katsuto diz para ela não se preocupar porque eles ainda vão ter a negociação. No momento seguinte, Mayumi decide libertá-los e pede a Sayaka para segui-la para fora para que possam discutir os detalhes da negociação. Na manhã seguinte, Mayumi vê Tatsuya e Miyuki esperando por ela, e depois de perguntarem o que aconteceu com Sayaka, ela explica como todos concordaram em ter um debate público sobre isso na frente de toda a escola. Momentos depois, Tatsuya vê Mizuki tendo uma conversa acalorada com Kino e corre para se certificar de que ela está bem. Horas depois, ele e Miyuki se encontram com seu treinador de ninjutsu, Yakumo, que então diz que já fez algumas pesquisas sobre Kino porque sua família é suspeita. Acontece que o irmão mais velho de Kino, Hajime, supervisiona todas as operações de Blanche no Japão, o que explicaria por que Kino foi matriculado na academia. Enquanto eles continuam discutindo, Sayaka e o resto de seus amigos aspirantes a criminosos recebem anéis especiais de Hajime para o debate. No dia seguinte, todos os alunos se reúnem no salão de eventos para o debate, e depois que um grupo de representantes de alunos da reserva sobe para falar sobre como o sistema atual é incompetente e mau, Mayumi se apresenta e admite que a discriminação está em alta na academia. No entanto, ela continua a explicar cuidadosamente seu plano para acabar com isso, e acaba conquistando o coração de todos. De repente, explosões começam a acontecer bem do lado de fora do salão, então Tatsuya e os outros começam a deter membros da coalizão de Sayaka. No entanto, vários grupos de criminosos mascarados abrem fogo em várias partes da academia. Então Tatsuya e Miyuki decidem investigar o local da última explosão. Ao chegarem lá, veem que Léo e Erika já começaram a bater nos terroristas que encontraram. Então, eles decidem se juntar para derrubar os outros. No entanto, a enfermeira Megamelon de repente aparece para lhes dizer que os terroristas que estão causando explosões estão apenas desviando sua atenção da principal unidade de terror que estão atualmente na biblioteca roubando dados. Ela também diz a eles que Sayaka é uma delas, e pede a Tatsuya que pegue leve com ela, porque ela tem estado confusa sobre seu lugar na vida no último ano, e apenas caiu nas mãos deles. Tatsuya então diz para ela guardar a história triste para alguém que realmente se importa, e corre à frente para chegar à biblioteca. Então Miyuki e os outros seguem junto. No caminho, eles encontram outro grupo de terroristas. Então Léo decide colocar seu braço de soldado invernal de loja de dólar em bom uso. Quando ele começa a socar através de múltiplos ataques, Erika fica um pouco preocupada e pergunta se seu CAD pode realmente acompanhar tantos ataques. Mas Tatsuya diz a ela para não se preocupar com isso. Momentos depois, eles entram no prédio da biblioteca, e depois que Tatsuya deduz onde todos os terroristas estão escondidos, Erika avança para abrir caminho. Enquanto isso, Sayaka, que atualmente está ajudando sua unidade a roubar dados, começa a duvidar de sua decisão de se juntar ao lado negro.
Certo, então Miyuki usa seus poderes para abrir a porta com força, e Tatsuya rapidamente destrói o cubo de armazenamento que eles usaram para guardar todos os dados roubados. Um deles tenta atirar imediatamente, mas Miyuki o transforma em um picolé. Então Tatsuya se aproxima de Sayaka e diz a ela que eles só estavam usando-a porque ela não tinha desenvolvido massa cerebral suficiente para pensar por si mesma. Ao ouvir isso, Sayaka fica irritada e diz para ele parar de agir como se estivesse acima da discriminação que os alunos considerados ervas daninhas enfrentam na academia. Ela ainda afirma que ele deveria ter uma situação ainda pior porque a irmã mais nova dele é uma prodígio reconhecida por todos os estudantes da academia, enquanto ele é tratado como lixo apenas por respirar o mesmo ar que eles. Nesse momento, Miyuki explica que nunca menosprezou Tatsuya por sua falta de habilidade mágica, porque ele é muito mais do que um mágico de baixo nível. Ela continua dizendo a Sayaka que a única razão pela qual ela se envolveu com a turma errada é que nunca teve tempo de construir confiança em sua própria identidade e habilidades. Isso faz com que Sayaka comece a ter dúvidas, mas seus amigos terroristas de repente lançam uma bomba de fumaça. Então ela usa um anel de interferência para impedir Miyuki e Tatsuya de atacarem. No entanto, Tatsuya ainda os derrota, e depois que Miyuki percebe que Sayaka escapou, ele diz para ela não se preocupar, pois Erika definitivamente vai cuidar dela. Segundos depois, Erika impede Sayaka de sair e a desafia para uma luta de espadas. Sayaka aceita, pensando que seus anos de treinamento lhe dão uma vantagem, mas Erika prossegue para dar uma surra humilhante que deixa a aspirante a samurai sem palavras. Enquanto isso, Kinoe, que também tentou escapar, é capturada por Kotaro e Midori. Muito depois, Sayaka acorda na enfermaria e decide contar a todos como sua transição para o lado negro começou. Aparentemente, Kinoe estava recrutando membros do clube de Kendo há um tempo, e, como ele alegava estar lutando principalmente contra a discriminação estudantil, ela decidiu apoiá-lo. No entanto, o que reforçou a dedicação dela em lutar contra o sistema escolar atual foi o dia em que Mary se recusou a lutar com ela só porque ela era uma estudante reserva. Ao ouvir isso, Mary afirma que nunca julgou Sayaka com base em seu status ou habilidades mágicas. Na verdade, ela estava apenas com medo de enfrentar a única garota que tinha dedicado toda a sua vida para se tornar uma mestre de Kendo. Isso faz Sayaka começar a chorar muito ao perceber que todo o ódio que sentia era simplesmente um mal-entendido. Depois que Tatsuya a deixa usar sua camisa como guardanapo, ele decide ir procurar os outros membros de Hanji que escaparam. Então Léo e as garotas se oferecem para segui-lo, mas Miyuki pergunta se ele tem ideia de como eles realmente podem encontrá-los. Tatsuya então abre a porta para revelar a enfermeira Megamelons, que esteve escutando o tempo todo. Depois que ela explica onde eles podem encontrar a fábrica abandonada que Hangi usa como esconderijo, Takaki pede permissão a Katsuto para se juntar a eles, porque ele quer derrubar o sujeito que fez Sayaka perder seu brilho. A caminho da fábrica, minutos depois, Tatsuya diz a Léo e Erika para manterem a rota de fuga livre e capturarem qualquer membro dos Hanji que tente escapar enquanto Takaki e Katsuto cuidam da saída traseira. Ao chegar lá, ele e Miyuki correm para o local e ele rapidamente usa sua habilidade de visão elemental para descobrir onde estão Hajime e seus capangas. No momento em que eles entram na sala, Hajime pede a Tatsuya para se juntar a eles, mas ele se recusa. Então Hajime tenta usar uma habilidade hipnótica para controlar sua mente. Infelizmente, as células cerebrais de Tatsuya não são tão inúteis quanto as de Sayaka, então ele resiste, e Hajime decide fugir, já que sua única habilidade útil agora foi tornada inútil. Depois que Tatsuya usa seu chifre de prata para destruir as armas que seus capangas estavam usando, Miyuki diz a ele para ir para Hajime, e imediatamente começa a transformar os capangas em picolés humanos. Momentos depois, Tatsuya alcança Hajime e tenta capturá-lo novamente, mas ele é cercado por outra unidade de capangas, todos equipados com dispositivos de bloqueio para parar seu CAD. No entanto, Tatsuya reconhece facilmente os dispositivos e menciona o patrocinador de Hajime, fazendo com que ele quase se mije de medo. Depois de Tatsuya derrotar facilmente seus capangas, Takaki abre a porta com um corte e pergunta quem é o fracote sem testosterona. Assim que Tatsuya menciona o nome de Hajime, Takaki avança e corta seu braço por enganar Sayaka. Felizmente, Katsuto intervém e usa uma habilidade de cura para parar o sangramento antes que a polícia apareça para prender Hajime e seus capangas inúteis. No dia seguinte, Tatsuya visita Sayaka no hospital, e ela explica que decidiram mantê-la por mais alguns dias para garantir que Hajime não mexeu em mais nenhuma de suas memórias com sua habilidade hipnótica. Depois de dizer isso, Kino também foi internado.
Tatsuya explica como a escola decidiu não tomar medidas severas contra os alunos envolvidos, pois isso colocaria em dúvida sua credibilidade como a principal academia de magia do país. Alguns dias depois, ele retorna com Miyuki e Erika para parabenizá-la por ter recebido alta, apenas para descobrir que Takaki tem estado flertando com ela nos últimos dias. Eles eventualmente decidem interromper e parabenizar Sakaya por consertar seu cérebro, mas então o pai dela chama Tatsuya de lado para agradecê-lo por salvá-la. Quando ele se recusa a aceitar o crédito, o pai dela diz a Tatsuya que já esperava essa resposta porque o Major, que por acaso é um velho amigo, já lhe disse que tipo de pessoa Tatsuya é. Tatsuya fica chocado e um pouco assustado ao ouvir isso. Mas o pai de Sakaya diz para ele não se preocupar e promete não contar a ninguém quem ele realmente é. Pouco depois disso, todos saem e deixam os pombinhos passarem mais tempo juntos. Enquanto isso, na terceira academia de magia do país, um estudante chamado Masaki acabou de terminar seu treino diário, então ele vai para o banho enquanto um amigo chamado Shinkiro o procura no banheiro. Minutos depois, Shinkiro explica o que aconteceu na academia, mas Masaki permanece impassível e diz que não há como alguém ter se machucado porque os estudantes da primeira academia são basicamente assassinos de uniforme. No entanto, Shinkiro insiste que nenhum deles seria páreo para Masaki, que é popularmente conhecido como o Príncipe Carmesim. Algumas noites depois, Miyuki começa uma sessão de treino noturna com o mestre Yakumo, mas então Tatsuya de repente nota uma presença espreitando nas sombras. Enquanto ele se prepara para atacar, enfermeira Megamelon sai do esconderijo e pede desculpas por se aproximar sorrateiramente. Depois que Yakumo revela que ela era de fato sua aluna, Ono pergunta a Miyuki se ela vai participar do torneio das 9 escolas entre a academia e as escolas de magia de melhor classificação do país. Miyuki então diz que sim, e explica ainda que ela está participando de 2 deles, fazendo com que Ono fique impressionado. No entanto, Tatsuya continua obcecado em descobrir por que Ono de repente decidiu aparecer em primeiro lugar, então Yakumo explica que ela é uma policial secreta e implora a eles que guardem seu segredo. Depois de concordar, Tatsuya diz que ela precisa compartilhar qualquer informação que obtiver sobre grupos terroristas como Hang, então ela também concorda. Na escola no dia seguinte, a turma de Tatsuya compete contra outra turma em um jogo de futebol mágico, e depois que eles vencem, um cara chamado Miki vai falar com eles. Quando ele começa a falar sobre Erika e pergunta como eles a suportam, eles têm a impressão de que ele tem algum tipo de relacionamento com ela e tentam perguntar sobre isso, mas então Erika aparece e afirma que eles são na verdade amigos de longa data. No momento seguinte, eles notam seus shorts e perguntam por que ela está vestida como se trabalhasse no Hooters. Ela então tenta defender suas escolhas de moda, mas Léo insiste que ela parece uma modelo de OnlyFans fracassada. Então ela desconta sua raiva no saco dele durante o almoço algumas horas depois. Mayumi diz a eles que os atletas representando a academia no torneio foram selecionados, mas também observa que eles têm uma escassez de engenheiros inteligentes o suficiente para trabalhar no CADS. Azusa então sugere adicionar Tatsuya à equipe, mas ele imediatamente recusa, afirmando que os alunos Bloom na equipe definitivamente odiarão a ideia de trabalhar com ele. No entanto, quando Miyuki diz que não se juntará ao time a menos que ele esteja lá, ele concorda. Muito mais tarde, Mayumi convoca todos da equipe para uma reunião, e como esperado, a maioria deles diz para ela afastar Tatsuya, mesmo depois dela garantir que ele é o melhor na análise de computadores de assistência ao desenho. Para resolver isso, Katsuto se oferece para deixar Tatsuya fazer um pequeno teste com seu computador, mas Mayumi decide fazer isso ela mesma, já que foi ela quem o adicionou à equipe. Eventualmente, eles concordam em deixá-lo trabalhar no CAD de Takaki, mas então os haters começam a zombar de Tatsuya porque ele decide usar um teclado em vez de uma habilidade mágica. Momentos depois, Takaki testa o CAD para provar o quão bom Tatsuya é, e enquanto todos ainda decidem odiá-lo, um cara chamado Kei reconhece a habilidade de Tatsuya. Eventualmente, porém, depois que Hanzo também admite que Tatsuya é um gênio, a maioria deles concorda em trabalhar com ele. Mais tarde naquela noite, o prefeito Kazama liga para Tatsuya, que na verdade é um oficial militar de alta patente. Depois de contar a ele que um dispositivo chamado Terceiro Olho foi concluído, Kazama pede para ele descer para a base para trabalhar nele. Em seguida, ele avisa Tatsuya sobre o torneio que se aproxima, porque ele e o pai de Sayaka fizeram uma pequena investigação e descobriram que uma organização criminosa internacional chamada Dragão Sem Cabeça tem pessoas mirando no torneio. Cedo no dia seguinte, Tatsuya e Miyuki visitam o Centro de Desenvolvimento FLT e recebem uma recepção real de todos antes que o chefe da instalação diga a Tatsuya para não agir de forma tão formal, já que ele foi seu chefe,
o renomado e mundialmente famoso Taurus Silver. Tatsuya então mostra a ele um protótipo de um dispositivo voador que ele acabou de desenvolver. Então o chefe ordena que alguns dos trabalhadores do laboratório façam um teste nele. Depois, Tatsuya agradece por ajudarem nos testes, mas na saída, ele e Miyuki encontram o pai deles e a adaptação da Disney de Alfred, a quem eles geralmente chamam de Senhor. Aoki então cumprimenta Miyuki, mas ignora completamente Tatsuya. E quando ela pergunta o porquê, ele explica como seria insultante cumprimentar um mero guarda-costas glorificado como Tatsuya. Ao ouvir isso, Miyuki perde a paciência e tenta transformar o velho em um bloco de gelo. Mas Tatsuya a impede de canalizar seu lado Sub-Zero, e lembra Aoki que sua mãe foi a antiga líder do clã Yotsuba, o que significa que ele está indiretamente insultando ela. Nesse momento, o pai deles, que estava em silêncio o tempo todo, diz a Tatsuya para não falar da mãe deles daquela maneira. Mas Tatsuya casualmente leva Miyuki para fora e diz que não foi ele quem desrespeitou ela em primeiro lugar. Na escola, algumas horas depois, Tatsuya e os outros atletas são apresentados aos alunos antes de Miyuki prender seus crachás. Depois, Tatsuya se encontra com as atletas do primeiro ano para discutir seu regime de treinamento e seu papel na equipe. Vários dias antes do torneio, Mizuki decide assistir ao treino de Tatsuya com os atletas, mas de repente sente uma poderosa assinatura mágica e tira os óculos para ver a fonte. Depois de perceber que é Miki, ela se aproxima, mas ele se assusta e perde o controle dos espíritos que convocou. Felizmente, Tatsuya intervém e aproveita a oportunidade para obter aura antes de perguntar a Miki se ele estava usando magia antiga. Após ele dizer sim, Tatsuya pede a Mizuko uma descrição dos espíritos, e depois que ela explica, Miki se aproxima dela e diz que ela possui olhos de cristal, o que significa que ela é uma das poucas usuárias de magia que podem ver a verdadeira natureza dos espíritos. Isso faz Tatsuya perceber que ela é muito mais valiosa do que ele esperava anteriormente, mas ambos concordam em manter isso em segredo para que ela não seja forçada a usar suas habilidades por razões egoístas. Dias depois, todos os atletas escolhidos vão para o local do torneio em um ônibus, mas no caminho, um motorista aleatório de repente perde o controle quando um de seus pneus explode. Enquanto seu carro despenca em direção ao ônibus, todos começam a ativar seu CADS para pará-lo. Mari e Mayumi imediatamente dizem para pararem, porque ativar seu CADS ao mesmo tempo só causará um efeito de interferência em todos. Depois Mari pede a Katsuto para reduzir a velocidade do carro, enquanto Miyuki decide apagar o fogo. No momento em que ela apaga as chamas, Katsuto cria uma barreira para impedir que o carro bata no ônibus. Minutos depois, a polícia chega para inspecionar a cena e permite que eles sigam para o hotel. Quando saem do ônibus, Hanzo diz a Takaki que se sente mal por ser completamente inútil. Takaki então lhe diz que nem toda situação requer ação, mas Hanzo insiste que poderia ter feito algo para ajudar em vez de ficar parado como um covarde, deixando Miyuki lidar com tudo. Ao ouvir isso, Takaki diz a ele para não se culpar, pois os irmãos Shiba não são estudantes comuns. Enquanto isso, Tatsuya e Miyuki, que não têm ideia de que voltaram a ser o assunto principal, discutem o que realmente aconteceu com o acidente. Tatsuya diz a ela que o motorista usou na verdade 3 feitiços de alto nível projetados para esconder a presença de Sion depois de terem sido lançados porque a colisão foi planejada para parecer um acidente. Isso faz com que Miyuki se preocupe com a segurança dele, já que ela também pode canalizar sua Elsa interior e se manter segura, enquanto a megamente de Tatsuya pode ser limitada em situações de fração de segundo. Quando entram no lobby do hotel minutos depois, Miyuki vê Erika e para falar com ela. Tatsuya então decide deixá-los sozinhos já que tem uma reunião com os outros engenheiros. Assim que ele sai, Mizuki também aparece. Durante a festa de boas-vindas horas depois, 2 garotas chamadas Honoka e Shizuku se aproximam de Miyuki para dizer que os outros atletas querem sair. Elas explicam que não disseram nada antes porque ela estava grudada no Tatsuya como cola forte. Logo então, Kanon e Kei aparecem e os chamam de idiotas por evitarem Tatsuya. Depois que Kei aponta que o motivo deles evitarem ele é apenas para preservar seu orgulho sem valor como estudante de Bloom, Tatsuya sugere que Miyuki vá conversar com os outros estudantes. Miyuki eventualmente concorda, e enquanto ela praticamente a força a conversar com as outras meninas, Masaki fica obcecado e perde a cabeça pela beleza dela. Shinkiro então revela tudo o que sabe sobre Miyuki para ajudar seu amigo carente de amor a se sentir um pouco melhor. Muito depois, um orador chama a atenção para o palco e apresenta o presidente da Associação de Magia.
Mas uma senhora de aparência simples sobe ao palco, o que surpreende Tatsuya, pois ele pode sentir o presidente, que está escondendo sua presença atrás da senhora. Depois de finalmente se revelar, ele dá um aceno de cabeça para Tatsuya antes de dizer a eles que apenas 5 pessoas sentiram sua presença antes de ele se revelar. Em seguida, ele faz um discurso sobre como seria benéfico se todos fizessem um trabalho extra para melhorar suas habilidades. Mais tarde naquela noite, Mickey tenta praticar sua magia de invocação, mas de repente percebe algumas pessoas suspeitas à espreita. Após um momento para juntar suas nozes, ele corre em direção a eles e joga 3 cartas de Bakugan de baixo orçamento neles. Eles percebem isso e tentam mandá-lo para o céu, mas suas armas de repente se quebram. No momento seguinte, as cartas de Mickey os atingem com algumas correntes poderosas, mas depois que eles desmaiam, ele tenta descobrir quem os desarmou. De repente, Tatsuya sai se sentindo como o grande lobo mau da Disney Junior, e diz que também percebeu algo suspeito quando entrou há alguns minutos. Ele então verifica os intrusos e elogia Mickey por tê-los neutralizado sem causar nenhum dano maior. No entanto, Mickey se recusa a acreditar que merece todos os elogios, porque teria se tornado queijo suíço se Tatsuya não tivesse desarmado os capangas no último momento. Tatsuya então diz a ele para se dar algum crédito porque é preciso muita coragem para um covarde normalmente tímido como ele dar o primeiro passo. Ele ainda dá alguns conselhos a Mickey sobre como fazer seus feitiços funcionarem melhor antes de dizer-lhe para informar a segurança sobre os intrusos. No dia seguinte, a competição finalmente começa com o primeiro evento sendo as eliminatórias da Batalha Feminina, na qual Mary participa. Assim que a partida começa, um dos competidores tenta desacelerar os outros jogando água. Mas Mary, que é uma hippie aposentada, surfa facilmente nas ondas. Enquanto ela continua, Tatsuya nota que ela está usando magia para se manter estável na prancha, enquanto também ativa até 4 feitiços de uma vez. Enquanto ele explica sua estratégia para os outros, ela cruza a linha de chegada, garantindo a primeira vitória para a academia. Depois, Tatsuya se encontra com Kazama e um grupo de oficiais de alto escalão para discutir os intrusos que ele e Mickey impediram na noite anterior. Kazama confirma que os homens fazem parte do Sindicato Dragão Sem Cabeça, sobre o qual ele ligou na outra noite, e diz que ainda não descobriram seus motivos para estar na área. No entanto, eles o aconselham a continuar tomando cuidado, pois suspeitam que o sindicato ainda está de olho no torneio. Horas depois, Tatsuya se junta aos outros na arena para assistir Mayumi participar de uma competição de tiro rápido e, como esperado, ela derrota facilmente seus oponentes para garantir a segunda vitória da academia. Após mais um dia de múltiplas vitórias em concursos femininos, Tatsuya, Kanon, Kei e Shizuko vão para a tenda de engenharia, onde Suzune os informa que suas chances de se destacarem como os melhores são muito pequenas, pois eles geralmente perdem nos eventos masculinos. Horas depois, Tatsuya volta para o seu quarto com um pacote do chefe do FLT, mas então Miyuki e o resto da turma aparecem para passar tempo com ele. Erika rapidamente nota o pacote e, depois de abri-lo, pergunta se é um novo tipo de CAD. Tatsuya diz que sim, e então joga para Léo para que ele possa testar. Minutos depois, eles chegam em uma sala de treinamento atrás do hotel, mas depois que Léo ativa o novo CAD, ele desencaixa. Então Tatsuya explica como ele ainda pode funcionar como uma espada, apesar de estar separado. Léo então prossegue para destruir um monte de manequins de teste inocentes. No dia seguinte, o torneio continua com o evento de pranchas de batalha feminina. No entanto, ao contrário do que aconteceu da última vez, uma competidora acelera demais e colide com Mary, fazendo com que ela perca o controle de sua prancha e colida com a calçada. Felizmente, os médicos conseguem resolver quaisquer ferimentos graves, mas Maru acaba sendo afastada do próximo concurso porque ela precisa de no mínimo 10 dias para se recuperar. Maria então pergunta sobre a competidora que colidiu com ela, então Mayumi explica que ela só sofreu ferimentos leves. Entretanto, ela também diz a Mary que suspeitam de jogo sujo, porque alguém deve ter usado magia para fazê-la perder o equilíbrio. Isso faz com que Mary se lembre de que a água parecia mudar de direção repentinamente antes de ela cair da prancha. Mayumi então diz para ela não se preocupar com isso porque Tatsuya já conseguiu algumas das filmagens. Muito depois, Tatsuya termina de rever o vídeo em seu quarto de hotel e diz a todos que tudo foi um plano para garantir que Mary fosse derrubada de sua prancha. Ele então puxa uma simulação do percurso e mostra onde ocorreu o acidente antes de explicar que todos os competidores sabem que devem desacelerar quando se aproximam daquela curva. Mas por algum motivo, a garota decide acelerar, o que provavelmente significa que seu sistema de assistência ao motorista foi hackeado para aumentar a velocidade ao invés de desacelerar.
Quando todos perguntam quem poderia ter feito tal coisa, Tatsuya responde que tinha que ser um dos funcionários. Mas Miyuki se recusa a acreditar nisso porque cada escola tem seus CADS cuidadosamente guardados o tempo todo. Tatsuya ainda insiste que tinha que ser um membro da equipe porque em algum momento durante o torneio, todos os CADs são entregues à equipe do torneio para serem guardados com segurança. Mais tarde naquela noite, ambos são chamados para uma reunião onde Miyuki é informada para substituir Mary na competição de morcego Mirage. Miyuki inicialmente recusa, dizendo que não está apta para substituir Mary, mas Mary a assegura de que ela é habilidosa o suficiente para fazer isso funcionar. Durante a competição de tiro rápido para novatos no dia seguinte, Shizuku usa toda a arena como sua zona de ativação mágica graças ao seu CAD, que lhe permite acertar os alvos com precisão. Ao ver isso, Mayumi e os outros ficam paralisados de choque, pois não esperavam que as habilidades de engenharia de Tatsuya fossem tão boas. Dias depois, Tatsuya encontra-se com Shizuku para fazer uma verificação rápida em seu CAD novamente, e ela promete garantir que todos reconheçam suas habilidades vencendo novamente. Poucos minutos depois, ela transforma seus oponentes em tinta de chão para que Mayumi elogie Tatsuya por usar sua mente brilhante para atualizar o CAD de Shizuku. No entanto, ele se recusa a aceitar qualquer crédito por basicamente garantir a vitória para eles. Então Suzune informa que o Conselho da Universidade de Magia já planeja adotar o golpe final de Shizuku como parte do seu índice. Apesar disso, Tatsuya se recusa a receber crédito por seu trabalho e pede que não mencionem seu nome como o desenvolvedor. Enquanto isso, os colegas de equipe de Masaki se reúnem para discutir seus fracassos não tão surpreendentes até o momento. Após Masaki notar que a primeira academia só está vencendo por causa do engenheiro misterioso que trabalha em seus CADs, eles decidem descobrir quem é ele. Ele é. Mais tarde, Honoka implora a Tatsuya para usar sua magia no CAD dela para um evento de batalha, mas ele recusa já que isso comprometeria o trabalho de Azusa. No entanto, ele se oferece para ajudar com a estratégia dela. Graças a isso, ela realmente consegue garantir a vitória. E assim que ela cruza a linha, ela corre para Tatsuya e agradece a ele enquanto chora muito porque ela nunca tinha ganho uma partida. Na mesma época, líderes do Sindicato Dragão Sem Cabeça se reuniram para discutir o torneio e concordaram que precisam encontrar uma maneira de garantir que a escola de Masaki ganhe o torneio. Para que isso aconteça, eles decidem levar a sabotagem de cada aluno da primeira academia um pouco mais a sério. No dia seguinte, Shizuku participa do evento de quebra de pilar para iniciantes e derrota facilmente seu oponente novamente graças à ajuda de Tatsuya. Depois, Miyuki também entra na arena para sua partida de quebra de pilar e conquista mais uma vitória para a primeira academia. Durante uma festa noturna algumas horas depois, Tatsuya é cercado por um grupo de fãs adoradores que continuam louvando e falando sobre como ele é incrível, apesar de seus esforços para evitar o reconhecimento. Ao ver tudo isso, Shun fica furioso e sai rapidamente, então seus amigos vão atrás dele para perguntar por que está chateado. Ele então faz com que eles prometam vencer a partida de código do monólito sem a ajuda de Tatsuya, apenas para provar que os alunos Bloom são melhores do que ervas daninhas inúteis como ele. No dia seguinte, Tatsuya e Miyuki encontram Masaki e Shinkiro a caminho da arena, e Tatsuya imediatamente pergunta se eles têm algo a dizer, já que estão bloqueando seu caminho. Shinkiro então admite que estavam apenas curiosos para conhecer o engenheiro genial por trás da maioria das vitórias da primeira academia. Depois que Miyuki sai para se preparar para a partida, Tatsuya percebe os olhos estranhos de Masaki observando sua beleza, então ele diz para focarem nas próximas partidas. Antes de sair, no entanto, Shinkiro diz a Tatsuya que eles participarão da partida de código monólito. Então Tatsuya lhes deseja sorte e diz que ele não participará. Muito tempo depois, Tatsuya acaba em seu quarto lembrando como Masaki se juntou ao exército há 3 anos e usou uma habilidade de magia de ruptura para brutalizar invasores da União Soviética. Embora ele se tornasse famoso como o Príncipe Escarlate por causa disso, Shinkiro se tornou um prodígio da nova geração e seu cérebro de supercomputador o levou a identificar um dos códigos cardinais, que inicialmente se pensava existir apenas na teoria. Ao perceber que ambos são a combinação perfeita, Tatsuya fica preocupado com Shun e seus colegas cabeças quentes que irão enfrentá-los na partida de código monolítico. No dia seguinte, Tatsuya chega à tenda de engenharia apenas para descobrir que a equipe de Shun foi soterrada depois que um edifício antigo desabou durante a partida. Depois de explicar como tudo aconteceu, Shizuku se recusa a acreditar que foi apenas um acidente, mas Mayumi diz para ela não fazer especulações, pois não tem provas para sustentar suas alegações. Tatsuya então pergunta como a equipe está indo, e depois de dizer a ele que eles já estão recebendo tratamento no hospital, Mayumi leva Tatsuya de lado e pergunta se o time da escola deles está sendo alvo de propósito.
Depois de pensar um pouco, Tatsuya decide contar a ela tudo sobre o Sindicato dos Dragões Sem Cabeça e os movimentos que estão fazendo no torneio, mas isso faz Mayumi perceber que Tatsuya está envolvido em algo perigoso, então ela o aconselha a ter cuidado. Enquanto isso, os líderes dos Dragões Sem Cabeça iniciam outra reunião e ficam animados para anunciar o sucesso de seu último plano antes de dizer que a primeira academia não terá escolha a não ser se retirar do torneio. Durante a partida do Rookie Mirage Battle no dia seguinte, Azusa ouve alguns engenheiros de outras escolas dizendo que a sequência CAD que os atletas da primeira academia usam é semelhante à do lendário Taurus Silver. Seus neurônios geralmente dormentes imediatamente conectam os pontos, deixando-a congelada de choque ao perceber que o Taurus Silver esteve na frente dela o tempo todo. Mais tarde, Tatsuya é chamado para uma reunião por Mayumi, que então pergunta se ele pode participar do jogo de código do monólito para iniciantes, agora que eles não têm mais uma equipe. Tatsuya imediatamente recusa, dizendo que os outros atletas não ficariam felizes se um aluno reserva os representasse. No entanto, Katsuto diz a ele para parar de usar a desculpa de ser um aluno reserva para sair da partida, quando todos sabem que ele é forte o suficiente para vencer. Isso faz com que Tatsuya mude de ideia, mas ele só concorda com a condição de que Léo e Mickey serão seus companheiros de equipe. Várias horas depois, Tatsuya informa aos meninos sobre seus novos papéis e os assegura que ficarão bem, já que ele será o responsável por ajustar seu CADS. Ele também lhes dá um curso intensivo sobre como o jogo é jogado e cria a formação para garantir que eles ganhem. No dia seguinte, o novo time participa de sua primeira partida, então Tatsuya decide mostrar algumas de suas habilidades. Ele avança em direção aos canhões monólito do time adversário e facilmente imobiliza seu oponente antes de desarmá-lo e desbloquear seu monólito. No entanto, em vez de digitar os códigos, ele começa a procurar outros oponentes porque há um limite para o que o grande Taurus Silver pode aguentar em uma batalha ativa. Enquanto isso, Léo acabou de derrubar o garoto que tentou se aproximar sorrateiramente e desbloquear o monólito. Ao mesmo tempo, Mickey solta algumas ondas ciano que deixam o último oponente tonto e desorientado, dando a Tatsuya uma abertura que ele então usa para nocauteá-lo. Após a luta, todos começam a torcer pela vitória impecável de Tatsuya. Então Masaki aproveita a oportunidade para perguntar a Shinkiro se ele encontrou algo bom. Shinkiro então diz que Tatsuya tem boas habilidades de combate, mas ainda luta com magia básica, o que significa que eles têm uma vantagem sobre ele. Ele ainda garante a Masaki que eles vencerão, desde que evitem todas as armadilhas de Tatsuya na arena. Dias depois, Enfermeira Megamelons entrega um pacote para Tatsuya de Mestre Akumo. Mas antes de sair, Tatsuya pede para ela descobrir onde fica a base dos Dragões Sem Cabeça. No dia seguinte, Tatsuya dá a Léo e Mickey hobbies infundidos com círculos mágicos para aumentar o efeito de suas habilidades durante a partida. Depois que ele explica como eles podem usar isso contra Masaki, Mayumi fica preocupada e pergunta a Tatsuya se ele pode realmente enfrentar o Príncipe Carmesim. Hanzo também pergunta se ele tem alguma estratégia especial em mente. Então Tatsuya lembra-os que Masaki tem uma obsessão por ele e diz que planeja forçá-lo a uma situação de combate corpo a corpo. Ao ouvir isso, Takaki lhe diz que o uso de força física é proibido, mas Tatsuya os assegura que seu plano funcionará. Minutos depois, todos eles entraram na arena para a partida e enquanto Léo fica envergonhado com as vestes e pergunta a Tatsuya por que ele não podia desenhar algo menos humilhante, Masaki diz a Shinkiro para não se preocupar com nada porque suas balas podem penetrar qualquer coisa. Logo em seguida, o presidente da Associação de Magia se junta aos outros oficiais na tribuna. E quando perguntam por quê, ele lhes diz que um dos alunos despertou seu interesse. No momento seguinte, o alarme dispara. Então Masaki e Tatsuya imediatamente começam a lançar feitiços na tentativa de derrotar um ao outro. Apesar disso, ambos acabam em pé de igualdade e continuam lançando feitiço após feitiço até que um dos feitiços de Masaki chega perto o suficiente para causar danos sérios. Tatsuya imediatamente recua e usa sua habilidade de observação para detectar onde os feitiços de Masaki aparecerão. Shinkiro então faz uma jogada para o monólito que Léo e Mickey estão guardando. Mas quando ele tenta usar sua bala invisível, Léo bloqueia sua linha de visão com um manto que se transforma em um escudo. Mickey então ataca ele com outro feitiço, então Shinkiro rapidamente pula para o lado para evitá-lo. No momento seguinte, Mickey usa seu jutsu de clonagem para confundir Shinkiro, dando a Léo uma chance de atacar. Mas antes que ele possa acertar, Masaki atira nele.
Miki tenta revidar, mas Shinjiro ativa uma habilidade de gravidade para prendê-lo ao chão. Então Masaki decide se concentrar em Tatsuya novamente e imediatamente lança um feitiço para desacelerá-lo. Mas ele acidentalmente coloca muita força nisso e fica apavorado quando Tatsuya é derrubado. No entanto, Tatsuya já havia ativado uma habilidade de restauração de antemão. Então ele espera que seu corpo se recupere antes de se aproximar de Masaki e liberar uma habilidade poderosa que quase implode a arena. Dentro do centro de controle, Mayumi exige saber como diabos Tatsuya sobreviveu ao ataque de Masaki. Então Katsuto explica que o domínio de Tatsuya sobre o ninjutsu definitivamente lhe dá uma habilidade sobrenatural para resistir a feitiços poderosos. Enquanto isso, Shinjiro entra em pânico ao perceber que Masaki realmente foi derrotado, mas ainda consegue bloquear um ataque de Miki. No entanto, o feitiço acaba sendo um pouco forte demais, então ele tenta escapar e encontra o mesmo destino que Masaki. O membro final de sua equipe então decide resgatar a honra de sua escola, mas Léo bloqueia seu ataque e rapidamente coloca seu cérebro no modo soneca, garantindo mais uma vitória para a primeira academia. Logo, os chefões do Dragão Sem Cabeça ficam sabendo da derrota humilhante de Masaki e decidem forçar os atletas da primeira academia a desistirem do jogo do Bastão Miragem. No dia da partida, um dos atletas de repente perde o controle do CAD e sofre um acidente. Como a equipe médica a leva rapidamente, Mizuki liga para Tatsuya para dizer que ela notou uma falha súbita antes do acidente. Depois de desligar, Tatsuya diz a Miyuki para se preparar para sua partida, mas então ele pega o CAD dela e o leva para aquela equipe do torneio para uma verificação de rotina. No momento seguinte, ele percebe que acabou de instalar algo suspeito e imediatamente o agarra para descobrir o que era. O presidente ouve toda essa comoção e se apressa para perguntar o que aconteceu. Então Tatsuya explica suas suspeitas. O presidente então examina de perto o CAD antes de dizer que foi injetado com um programa chamado Bicho da Seda Eletrônico Dourado. Além disso, ele explica que o programa tem uma sequência de ativação tardia, que causa mau funcionamento no CADS, e ordena que a equipe seja presa. Horas depois, Tatsuya observa com orgulho enquanto Miyuki domina o jogo e sai vitoriosa no final tanto do primeiro quanto do segundo rounds. Logo após, os chefes da No Heads descobrem que o plano deles para sabotar o jogo falhou novamente. E depois de perderem completamente a cabeça, eles concordam que a única solução é cancelar o torneio. Para garantir que este plano tenha sucesso, eles enviam humanos geneticamente modificados chamados Geradores para a arena. No entanto, quando os ciborgues da loja do dólar tentam atacar, operativos militares especiais entram em ação e os derrubam. No dia seguinte, Miyuki participa das finais do Bate-Mirage e fica surpresa quando atletas de outras academias começam a usar sua sequência de feitiços de voo. Ao ver isso, Tatsuya diz a Mayumi que o comitê o fez enviar o CAD de Miyuki para revisão depois do que aconteceu ontem. Ele ainda diz a ela que provavelmente vazaram a sequência do feitiço de voo para dar vantagem a outros alunos, mas diz que não está preocupado, pois Miyuki já o dominou. Como esperado, Miyuki supera os outros atletas e garante mais uma vitória. Enquanto todos celebram mais tarde naquela noite, Tatsuya se encontra com Ono, que então lhe dá as coordenadas da base do dragão No Heads junto com uma lista de todos os membros de destaque. Depois que ela sai, ele entra em outro carro com Kyuko e dá a ela as direções para o esconderijo. Enquanto isso, o presidente do Comitê Mágico acabou de se encontrar com Kazama para falar sobre Tatsuya, porque sente que estão desperdiçando seus talentos em eventos sem valor como o torneio. Ele sugere ainda construir uma aliança entre Tatsuya e Masaki, e diz que ambos se tornariam uma força imparável crucial para o crescimento do setor mágico do país. Depois de pensar um pouco, Kazama lhe diz que os talentos de Tatsisa estão sendo usados da melhor forma possível, e também afirma que Masaki é um novato em comparação com o lendário Tori Silver. No entanto, ele percebe que o presidente está apenas preocupado com a lealdade de Tatsuya, já que ele está ligado ao clã Yotsuba. Então Kazama o assegura de que Tatsuya nunca trairia o exército. Nesse momento, os líderes da organização criminosa No Heads Dragon acabaram de descobrir que Tatsuya é a razão de seus fracassos consecutivos. Mas como eles não sabem como ele se parece, ficam confusos sobre o que fazer a seguir. Nesse momento, um dos guarda-costas deles é atingido por Tatsuya, que na verdade está em um prédio separado, bem longe deles. Depois que todas as luzes da sala se apagam de repente, Tatsuya liga para eles e diz que vai se vingar por tudo que fizeram aos seus companheiros. No momento seguinte, ele atira em outro guarda, então todos buscam proteção e pedem que os geradores localizem Tatsuya.
Depois que eles indicam sua localização, um hipopótamo meio humano tenta atirar e acaba com uma bala no olho. Ele então ordena que os geradores vão atrás de Tatsuya, mas eles dizem que não podem, fazendo com que todos percebam que Tatsuya também bloqueou todas as comunicações dentro e fora da sala, esperando que ele os poupe. Um dos homens promete a Tatsuya que ele falará com o chefe deles e o convencerá a retirar a organização deles do Japão para sempre. Tatsuya então pergunta o nome do chefe deles, e depois que o homem explica que o chefe é conhecido como Sun Gong-min para o público, Tatsuya agradece antes de enviá-los ao senhor. No dia seguinte, Tatsuya se encontra com Kazama e os oficiais que derrotaram os geradores que apareceram na arena para perguntar por que o sindicato é considerado de alto risco. Eles então lhe dizem que o sindicato também é um fornecedor de amplificadores de feitiçaria, e explicam que os amplificadores são dispositivos de amplificação mágica feitos a partir dos cérebros de mágicos que não estão mais vivos. Por volta da mesma época, Katsuto se encontra com Mayumi na sala de conferências antes de sua partida de batalha de Monólito, e ela lhe diz que os 10 clãs mestres se sentem ameaçados pelo poder de Tatsuya. Como representante dos clãs, ela diz estar bem com Tatsuya, já que ele provou ser uma boa pessoa, mas também gostaria que ele tivesse o sangue de dois clãs para que não tentassem atacá-lo. Katsuto então diz para ela não se preocupar e promete proteger Tatsuya se for necessário. Após a conversa deles, ele domina sua partida e reinstaura a primeira academia como a melhor instituição de magia do país. Após a cerimônia de premiação, os atletas participam do banquete final, e enquanto todos comemoram, Tatsuya vê Masaki conversando com Miyuki e imediatamente se aproxima para interromper. Isso faz Masaki perguntar se eles são parentes, e depois que Tatsuya diz que sim, ele começa a se sentir um pouco melhor porque inicialmente pensou que eles eram um casal. Depois de rir dele, Tatsuya pede a Miyuki para dançar com ele, e enquanto fazem isso, Honoko se aproxima de Tatsuya, esperando que ele perceba o sinal verde e a convide para dançar. Infelizmente, ter um cérebro que só entende código binário impede-o de receber a mensagem até que Erika lhe diga. Eventualmente, ele acaba dançando com algumas outras garotas de sua equipe também, e quando finalmente decide fazer uma pausa das moças, Katsuto pede para falar com ele. No jardim, momentos depois, Katsuto pergunta a Tatsuya se ele faz parte dos 10 clãs mestres, e quando ele nega, Katsuto sugere que ele se junte casando-se com Mayumi. Tatsuya imediatamente diz que é muito jovem para pensar em casamento, mas Katsuto diz para ele pensar bem antes de tomar uma decisão. Ele também lembra a Tatsuya que ele derrotou Masaki, que é o próximo chefe dos 10 clãs mestres, e diz que não há como eles o deixarem andar livremente depois disso. Depois que Katsuto sai, Miyuki aparece para perguntar sobre o que eles estavam falando, mas Tatsuya afirma que não era nada importante, então ela pede a ele uma dança. Algumas noites depois, os oficiais Shiba e Inagaki correm para o cais para interceptar um navio que transporta criminosos procurados, mas depois de usarem seu CADS para lutar contra os capangas armados estacionados no cais, eles explodem seu caminho para dentro do navio apenas para ver que seus alvos já escaparam. Pouco depois disso, 2 homens chamados Lu e Chen entram em uma instalação secreta e agradecem a uma fembot chamada Gongjin por sua ajuda antes de entrar. Na academia no dia seguinte, Miyuki encontra Tatsuya na biblioteca totalmente imerso em alguma pesquisa, então ela pergunta se é algo importante. Ele então lembra a ela quanto tempo levou apenas para dominar a sequência de voo que ele instalou durante a partida e diz que tem procurado uma maneira de armazenar sequências para que eles não precisem se preocupar em ativar vários feitiços complicados durante batalhas intensas. Depois de explicar como a Pedra Filosofal poderia facilmente resolver isso, Tatsuya pergunta a Miyuki por que ela veio procurá-lo em primeiro lugar, então ela diz a ele que Suzune quer ter uma reunião com ele. Vários minutos depois, Tatsuya se encontra com Suzune e Kazuo, que então explicam que haverá um próximo concurso de teses entre as academias de magia. Kazuo então pergunta se ele se juntaria ao time da escola, mas como sempre, Tatsuya pergunta por que eles querem que ele faça isso quando há outros alunos que provavelmente estão treinando apenas para o concurso. Suzune então explica que ele simplesmente não tem a capacidade de processamento cerebral para alcançar o nível de pesquisa que Tatsuya realiza por conta própria. Ao perceber que suas palavras doces não estão funcionando, ela diz a Tatsuya que eles estão realmente baseando a tese em sua pesquisa recente. Então ele concorda em fazer isso, pois isso poderia ajudá-lo a obter mais informações rapidamente. Horas depois, Tatsuya e Miyuki se encontram com o resto do grupo para uma refeição no final da tarde. E após ele contar sobre a reunião com Suzune, Miki diz para ele levar a sério porque vencer a tese significa que sua pesquisa será reconhecida pelo Comitê Nacional e será incluída no índice mágico.
Tatsuya então diz que já concordou com isso, pois a tese está conectada à sua pesquisa sobre armazenamento de sequências mágicas, então eles lhe desejam sorte. Muito mais tarde, ele e Miyuki voltam para casa e encontram uma moça charmosa chamada Sayuri. Miyuki imediatamente se oferece para começar a preparar o jantar e promete usar o que ele quiser enquanto cozinha. Mas Tatsuya diz para ela relaxar e usar o que quiser. Ele então se senta com Sayuri e pergunta o que ela quer. Mas ela começa perguntando se eles ainda a odeiam. Depois de lembrá-la de que o pai dele se casou novamente apenas 6 meses após a morte da mãe, ele diz para não esperar qualquer hospitalidade de Miyuki antes de perguntar novamente o verdadeiro motivo de ela ter aparecido. Ela então mostra a ele uma relíquia extremamente rara e pede para ele sair da escola e continuar sua pesquisa no laboratório. Depois de concordar que a relíquia é realmente valiosa, Tatsuya se recusa a desistir e explica que é o único capaz de garantir a segurança de Miyuki. Ele então sugere levar a joia para um dos laboratórios subordinados e pedir aos cientistas de lá que a examinem, mas isso faz com que Sayuri fique irritada, então ela pega a caixa e sai furiosa. Tatsuya então diz a Miyuki para trancar tudo e ficar dentro de casa para que ele possa garantir que a cabeça quente de Sayuri não a coloque em apuros. Momentos depois, ele pula em uma bicicleta e começa a persegui-la na rodovia, mas ela é subitamente interceptada por uma van suspeita. No momento seguinte, 2 capangas saltam e tentam mandá-la para o céu, mas Tatsuya trava os cadis deles e os derruba. No entanto, quando ele tenta verificar Sayuri, um atirador dispara uma bala que atravessa seu peito. Mas Tatsuya rapidamente usa magia de restauração para se curar antes de descobrir a localização do atirador. Depois de eliminá-lo também, ele volta para casa e explica tudo a Kazama, que então promete investigar um pouco para descobrir quem contratou o atirador. Minutos depois, Miyuki serve-lhe um pouco de chá e aproveita a oportunidade para exibir seu vestido antes de perguntar sobre sua conversa com Sayuri. Tatsuya então puxa a caixa e mostra a relíquia para ela antes de explicar que ela poderia ser a chave para descobrir como armazenar sequências mágicas. No entanto, ele explica mais que Sayuri queria que ele encontrasse uma maneira de duplicá-la para que soldados sem magia pudessem ativar feitiços facilmente com equipamentos especializados. Enquanto eles continuam falando sobre isso, Chen monta uma equipe de hackers em um esconderijo secreto para infiltrar a Associação dos Magos. E depois de saber que a tentativa de recuperar a relíquia falhou, ele diz a Lu para obtê-la, não importa o que ele precise fazer. Várias noites depois, Tatsuya se envolve em uma feroz batalha cibernética quando um hacker tenta roubar arquivos valiosos de seus sistemas. Ele eventualmente consegue bloquear o hacker. Mas na escola no dia seguinte, ele corre para o escritório de Ono para pedir ajuda para rastreá-los. Depois que ela explica que uma tarefa dessas é demais até para ela, ele pergunta se ela sabe alguma coisa sobre a organização que tem negociado documentos mágicos classificados recentemente. Mas ela se recusa a entrar em detalhes, então ele vai até o escritório do conselho para conversar com Kei. Muito mais tarde, Tatsuya sai de uma loja e de repente percebe que alguém está seguindo, então ele conta para Kanon e Kei. Quando Kanon imediatamente começa a perseguir os estudantes, ela solta uma granada de atordoamento para escapar, mas então Kanon ativa sua CAD. Bem nesse momento, Tatsuya trava para dar a Kei uma oportunidade de segurar a bicicleta da garota no lugar com sua habilidade de gravidade, mas ela liga os motores do foguete e consegue escapar. Depois que ela eventualmente é pega por uma van escura, Chen pergunta aos seus hackers sobre os detalhes do progresso com a relíquia. Então, eles falam sobre Tatsuya e Miyuki, já que eles são os únicos relacionados a Sayuri, que poderiam ter visto a relíquia. Ele então decide adicionar a academia à lista de alvos, e diz a Lu para se livrar de qualquer outra pessoa suspeita que possa atrapalhar a missão deles. No dia seguinte na escola, Mizuki conta a Tatsuya e aos outros que notou uma presença suspeita os seguindo. E Miki também explica como os espíritos ao redor da academia parecem estar chateados com algo. Horas depois, eles se encontram em um café para almoçar, e enquanto o Kayoko começa uma conversa com Shina e Inagaki, Erika e Léo de repente inventam desculpas para sair. Assim que saem do café, Erika diz ao perseguidor para parar de se esconder. Um homem chamado Jirou então aparece e imediatamente é cercado por ambos. Depois que Léo diz a ele que Miki já ergueu uma barreira para impedi-lo de fugir, ele de repente começa a atacá-los e quase envia Léo para o pronto-socorro. Mas eles ainda conseguem imobilizá-lo e exigem saber o que ele quer. Jirou então promete cooperar e diz que ele nem é o inimigo. Então Léo o solta e pergunta por que ele os estava observando. Depois de dizer que é um agente do Ocidente, Jirou explica que várias organizações do Oriente têm como alvo a academia para roubar informações mágicas valiosas.
o que poderia lhes dar poder militar suficiente para se tornarem uma verdadeira ameaça. Ele afirma ainda que sua missão é simplesmente garantir que nenhuma dessas informações vazem antes de repente sacar uma arma e mandar que se livrem da barreira. Sem outra opção, eles dizem a Mickey para largar. Então Jiro os avisa para tomarem cuidado mesmo nas dependências da escola antes de jogar uma bomba de fumaça e escapar. Nesse momento, Kyuko percebe o que acabou de acontecer, então ela retorna ao carro para apagar as imagens de segurança. Enquanto isso, Jiro de repente para em um beco porque alguém o estava seguindo também. No momento seguinte, Lu se aproxima e casualmente quebra seu braço antes de rasgar seu peito e colocar fogo em seu corpo. Dias depois, Tatsuya consegue colocar um dispositivo de plasma em funcionamento com a ajuda de Suzune. Mas enquanto todos assistem maravilhados, Saka vê Chiaki e imediatamente corre atrás dela. Poucos minutos depois, Chiaki para de correr e decide enfrentá-lo. Então Saka pergunta sobre o dispositivo de quebra de senhas em sua mão antes de dizer que já sabe como é trabalhar para uma organização de espionagem. Ela então diz a Chiaki para parar de trabalhar para eles pela sua própria segurança, mas Chiaki diz que já aceitou os riscos. Saka então decide capturá-la, mas ela dispara uma lata de gás lacrimogênio para segurá-los. No momento seguinte, Léo avança e a joga no chão antes de perceber que usou um pouco de energia demais. Alguns minutos depois disso, eles a levam para a enfermaria. E depois que Kanon pede para a enfermeira Bubble Melons, quer dizer, Asuka, cuidar dela, eles voltam para o orbe de plasma. Então, Kanon vê Sekimoto gritando com Erika e Leo. Então ela pergunta a Tatsuya, que explica que Sekimoto aparentemente tem um problema com eles ficarem por aí em vez de patrulhar. Depois que ela convence Erika e Leo a fazerem uma pausa, Sekimoto de repente tenta pegar os dados do orbe, mas Suzune o desliga e pergunta por que ele está tão interessado nisso de repente. Enquanto isso, Kanon e Kei acabam de voltar para a enfermaria e depois de ajudar Asuka a levar Chiaki de volta para a cama, perguntam o que ela estava fazendo no orbe. Chiaki então admite que queria reescrever o programa para fazer Tatsuya pagar pelo que ele fez à irmã dela. Ao ouvir isso, eles percebem que ela está falando sobre Koharu e explicam que todos são responsáveis, mas Chiaki insiste que Tatsuya poderia ter feito algo com suas habilidades. Enquanto continuam conversando com ela, Erika, que está atualmente em um carro com Léo, diz a ele que eles têm que trabalhar em aperfeiçoar sua carta na manga, porque obviamente há um esquema muito mais perigoso por trás das ações de Chiaki. Durante o almoço do dia seguinte, as meninas notam que ambas faltaram à escola e começam a espalhar rumores sobre todas as coisas estranhas que poderiam estar fazendo. Mas Tatsuya diz a elas que Léo provavelmente está levando a surra da vida dele. Quase ao mesmo tempo, Léo tenta entrar no banho no dojo da Erika e acaba vendo mais do que seus olhos virgens podem suportar. Então ela o ataca antes que ambos passem o resto do dia aperfeiçoando seu trunfo. Enquanto isso, Kotatsu começa a treinar Miki e um grupo de outros estudantes para lidar com a segurança durante a competição de teses. Dias depois, Tatsuya e Miyuki fazem uma visita ao mestre Yakumo para discutir o artefato, e depois que ele lhes diz para mantê-lo seguro o tempo todo, Tatsuya decide levá-lo FLT. No entanto, no caminho para lá, algumas horas depois, ele percebe que um conhecido está o seguindo e decide acelerar, pois usar seus poderes ao ar livre pode atrair atenção indesejada. Uma vez no laboratório FLT, eles veem todos trabalhando obsessivamente para impedir que um grupo de hackers entre no sistema. Depois que conseguem montar um firewall impenetrável, Tatsuya neutraliza o familiar. Então Chen decide parar de mirar no FLT, porque não há como Tatsuya deixar a relíquia lá. Ele então diz a Liu para lidar com Chiaki antes que Gondin chegue ao hospital, assim não terão que se preocupar com a fuga de informações valiosas. Muito depois, Tatsuya volta à escola com Miyuki e decide ir trabalhar no laboratório de robótica. Então, Miyuki entra para esperá-lo. Ao entrar, ele encontra Pixie, um gerador encarregado de proteger o laboratório, e após obter a verificação, ele entra na câmara de operações para começar a trabalhar. No entanto, ele de repente sente um cheiro de gás sonífero e imediatamente diz a Pixie para ligar o sistema de ventilação. Vários minutos depois, Sekimoto entra no laboratório e tenta roubar todos os dados, mas Kanon acende as luzes e explica que Tatsuya estava apenas fingindo pegá-lo. Sekimoto então tenta lutar para sair, mas eles o nocauteiam facilmente. Cedo no dia seguinte, Mary chega ao hospital onde internaram Chiaki com seu crush, Chiba, e enquanto ela tenta explicar o que aconteceu com ele, Gongjin vê Liu indo para o quarto de Chiaki e dispara o alarme.
Chiba imediatamente corre para detê-lo e consegue segurá-lo apesar de se ferir gravemente. Felizmente, Mary chega a tempo para apoiá-lo, então Liu pula da beirada e desliza pelo lustre antes de sair correndo. Mais tarde naquela noite, Chen diz a ele para se concentrar em derrubar Sekimoto em vez disso, já que ele é mais provável de revelar detalhes sobre a operação deles. No entanto, quando ele aparece no hospital no dia seguinte, ele encontra Mary, Tatsuya e Maru. Ele então avança pensando que pode enfrentá-los todos de uma vez, mas Tatsuya rapidamente desfaz sua ilusão implodindo seu interior, antes que Mary desloque ambos os ombros dele. Mais tarde naquela noite, Tatsuya liga para Kyuko para explicar a situação atual. E depois de conversarem sobre isso, ele decide tirar um cochilo no sofá. No entanto, Miyuki de repente tem a brilhante ideia de roubar um beijo dele, mas ele acorda no último momento, então ela corre para se esconder em seu quarto. Tatsuya entra alguns minutos depois e pede desculpas por fazê-la se preocupar com ele ao invés de ameaçar chamar a polícia. Algumas noites depois, Chen se encontra com Gongjin para agradecê-lo por tudo que ele ajudou a organização até agora. Depois que Gongjin diz para ele não se preocupar com isso, Chen pede ajuda para tirar Liu da custódia e Gongjin concorda facilmente. No entanto, ele então diz a Chen para manter sua operação fora de Chinatown, então Chen toma um momento para pensar e diz que não pode prometer totalmente porque a filial de canto da Associação de Magia, bem como o centro de convenções a ser usado para a competição de teses, estão ambos perto de Chinatown. Na academia no dia seguinte, Tatsuya e o resto da turma discutem sobre transporte e proteção, já que a competição de teses está marcada para começar amanhã. Ao mesmo tempo, Suzune aparece no hospital com Hanzo para ver Chiaki, que ainda está chateada por não ter conseguido vencer Tatsuya. Suzune então diz a ela para parar de esperar algum tipo de reconhecimento ou pedido de desculpas de Tatsuya, porque ele é orgulhoso demais para dar atenção a alguém como ela. Ela ainda lembra Chiaki que ele foi o melhor aluno geral nos exames de entrada, antes de também revelar que Chiaki ficou em segundo lugar. Isso surpreende Chiaki, mas o verdadeiro choque vem quando Suzune lhe diz que ela pode realmente superar Tatsuya com o tempo, porque ele sempre teve dificuldades com hardware, enquanto ela prefere isso. Depois de desejar a ela uma recuperação rápida e dizer para tentar ir à convenção, ela sai com Hanzo e admite que só disse todas aquelas coisas para que Chiaki pudesse canalizar seu ódio em algo significativo. Mais tarde naquela noite, Kyuko sai para um encontro com Chiba, e depois de encantá-lo com uma conversa suave, ela pede para ele ir à convenção com uma pequena unidade de oficiais, caso algo aconteça. No dia seguinte, estudantes de todas as academias de magia começam a entrar no centro de convenções, e logo Tatsuya e Miyuki encontram Masaki, que imediatamente fica bobo assim que ela diz oi para ele. Enquanto todos continuam fazendo preparativos para a competição, Kyoko descobre sobre Luz e imediatamente começa a contatar oficiais militares para solicitar proteção extra para o centro de convenções. Algumas horas depois, Suzune e Kei sobem ao palco para a primeira apresentação, e em apenas alguns minutos ela deixa o público impressionado com suas pesquisas inovadoras em novas formas de sintetizar tecnologia mágica. Após a apresentação, Shinkiro encontra Tatsuya na sala dos fundos e o elogia por conseguir descobrir as reações complexas e sequências necessárias para dar vida ao projeto. Tatsuya também fica impressionado com o fato de que ele pode ler todos os dados facilmente. Mas enquanto eles se elogiam mutuamente, uma explosão inesperada abala o centro. Naquele momento, Chiba corre para o carro e liga para Inagaki para se atualizar sobre a situação. E depois de saber que eles ainda nem sabem quantos atacantes ou organizações estão envolvidos, ele liga para o pai pedindo apoio adicional. Enquanto isso, Miyuki, que também ficou chocada com a explosão, corre até Tatsuya para perguntar se ele sabe de onde veio. Mas, enquanto ele para pensar, um bando de terroristas entra com armas anti-magia e os impede de usar seu CADS. No entanto, depois que um deles percebe que Tatsuya se recusou a obedecer, ele atira, mas Tatsuya casualmente pega a bala e a reduz a pó. Depois de pegar mais algumas balas, ele calmamente corta o braço do homem e permanece impassível enquanto Miyuki limpa o sangue de seu uniforme. Ao ver isso, o restante dos alunos encontram novamente as bolas e dominam os terroristas enquanto Tatsuya e os outros discutem o próximo curso de ação.
Depois de concordar que precisam lidar com quaisquer outros terroristas na instalação, Tatsuya tenta levá-los para fora, mas Shinkiro o impede e exige saber como ele usou uma habilidade tão poderosa para capturar várias balas supersônicas. Para evitar mais atenção, Tatsuya diz a ele que não tem tempo para um debate sem sentido e sai furioso. Momentos depois, Mayumi percebe que todos os outros ainda estão com medo, então ela pede a Azusa para acalmá-los, já que ela assumirá como a nova presidente do conselho. Azusa então usa uma habilidade poderosa de acalmar para reduzir a tensão na sala. Com todos finalmente em silêncio, Mayumi sobe ao palco para explicar a situação atual e diz que a única opção deles é tentar escapar de toda a luta por um túnel sob o centro. Nesse momento, Tatsuya e os outros acabam de encontrar o restante dos terroristas. Mas então ele impede Léo de correr diretamente para uma saraivada de balas antimágicas e combina seus poderes com os de Miyuki para congelar todas as balas. No momento seguinte, ele avança e começa a transformar homens adultos em tinta de parede enquanto todos observam em choque. Depois que Miyuki o limpa novamente, ele percebe que as meninas ficaram um pouco assustadas com todo o sangue. Então ele pede desculpas por ter sido um pouco mais implacável que o normal. Shizuko sugere ir até a sala de conferências para elaborar um novo plano, mas Tatsuya sugere encontrar seus modelos de demonstração para a apresentação primeiro, para que não acabem nas mãos erradas. No entanto, ao chegarem lá, eles encontram Sayumi, Katsuto e todos os outros já apagando todas as informações valiosas. Nesse momento, Tatsuya diz a eles que enviar todos os outros estudantes pelo túnel pode ter sido um erro, porque eles podem encontrar outros terroristas e não ter para onde ir. Ao ouvir isso, Katsuto envia Takaki e um grupo de outros lutadores para ajudar na evacuação, enquanto o restante deles vai para a sala de conferência para elaborar um plano. Minutos depois, Kyuko aparece com Kazama, que então diz a Tatsuya que ele precisa se juntar à luta porque estão lidando com ameaças de nível nacional. Todos, exceto Miyuki, ficam chocados ao ouvir isso. Então, Tatsuya diz a eles para ouvirem o que Kyuko disser antes de virar para sair. Nesse momento, Miyuki o interrompe e o faz ajoelhar-se antes de liberar seus verdadeiros poderes e desejar-lhe sorte. Minutos depois, os colegas de escola de Masaki se abrigam enquanto os terroristas disparam uma enxurrada de balas. Então, ele começa a explodir soldados humanos como balões de água, enquanto seus colegas assistem em choque. Mais ou menos na mesma época, Katsuto encontra Kyuko e pede um carro para que ele possa ir à filial da Conad. Mas ela decide fazer algo melhor e ordena que alguns de seus homens vão com ele. Nessa altura, Azusa e os outros estudantes acabaram de ver a porta do abrigo anti-bombas, então ela corre para abri-la. Mas uma explosão inimiga de repente detona o chão acima deles. Felizmente, Kazu consegue segurar os destroços, então todos correm para o abrigo enquanto Shiba se encontra com Erika para entregar a ela um CAD especial para a luta que está por vir. Minutos depois, Tatsuya chega ao laboratório FLT com Kazama, e após ouvir todas as melhorias que fizeram no seu traje voador, ele o veste e imediatamente começa a derrubar drones inimigos. Nessa altura, Masaki acabou de terminar de eliminar os soldados inimigos que atacavam seus amigos. Mas depois que todos entram no ônibus de evacuação, ele diz a Shinkaro para ir com eles, porque ele também planeja ir para a filial de Kanto. Após vários minutos de derramamento de sangue, um dos soldados de Kazama mostra a Tatsuya o amplificador de feitiçaria que encontraram em um tanque inimigo, provando que eles estavam lutando contra a grande aliança asiática o tempo todo. Ele então conta a Tatsuya sobre Mayumi e os outros estudantes civis que estão atualmente presos no abrigo. Então Tatsuya voa para defender o helicóptero de evacuação de ataques inimigos. Enquanto isso, Katsuto lidera todos os magos na região de Kanto para lutar contra soldados da aliança. Mas depois que um monte de monstros fantasmas começam a atacá-los, Masaki decide parar de matar como o John Wick no auge para poder encontrar o usuário de magia que os está invocando. Após usar uma habilidade especial que atinge usuários não mágicos, ele destaca o Merlin de baixo orçamento e rapidamente o manda de volta para seu criador. Enquanto isso, Kenon e o resto da turma acabaram de embalar outro grupo de soldados inimigos, então decidiram voltar para o centro de convenções. No entanto, eles são subitamente emboscados, então Kei e Takaki tentam proteger as garotas com seus corpos. Mas a perna de Takaki é arrancada enquanto Kei é atingido bem no coração. No momento seguinte, Miyuki usa seus poderes para eliminar o restante dos soldados inimigos. Ela então chama Tatsuya, que imediatamente aparece e usa seus poderes para restaurar tanto Takaki quanto Kei, como se nada tivesse acontecido. Enquanto Tatsuya e os outros soldados da unidade de Kyuko continuam eliminando os soldados inimigos, Kei e Takaki lutam para acreditar que acabaram de sobreviver a uma viagem só de ida para o paraíso.
Depois que os outros asseguram a eles que ainda estão muito vivos, Kanon pergunta a Miyuki sobre a habilidade especial de Tatsuya, e diz que ele poderia salvar uma civilização inteira em questão de minutos, se quisesse. Todos concordam com ela, e se perguntam por que Tatsuya sempre manteve isso em segredo. Então Miyuki começa explicando como sua habilidade, que na verdade se chama regeneração, permite que ele restaure humanos e as máquinas ao seu estado anterior, desde que o dano tenha ocorrido dentro de um dia. Enquanto todos continuam falando sobre como seria fácil para ele curar o planeta inteiro, ela lhes diz que ele na verdade tem que pagar um preço sempre que usa seus poderes. Sempre que ele cura alguém ou traz alguém de volta do outro lado, sua mente experimenta mais de 100 vezes a dor original em menos de um segundo. Isso significa que cada resgate é realmente uma aposta com a insanidade, já que a mente média não foi feita para lidar com tanto estresse de uma só vez. Depois que todos percebem que seria egoísta esperar que Tatsuya se tornasse seu poço de Lázaro, Mizuki de repente sente uma aura aterrorizante se dirigindo ao quartel-general da Associação de Magia. Ela imediatamente avisa a todos. Então Miki consulta seus espíritos e vê que Lug está prestes a atacar o edifício com a forma mais poderosa de suas habilidades. Depois que ele conta a eles, Mary pede a Erika e Leo para ajudá-la a detê-lo, e eles prontamente concordam antes de vestir-se e pular do helicóptero. No entanto, em apenas alguns minutos, Lug derruba todos eles, mas Mayumi também decide entrar na briga e usa uma habilidade especial de gelo para congelar as vias aéreas de Lug. Até então, Chen, que acaba de chegar ao escritório principal, encontra Miyuki, que então explica que o feitiço dele foi muito fraco para detê-la antes de transformá-lo em uma escultura de gelo. Minutos depois, os soldados de Tatsuya e Kyoko terminam com as tropas inimigas deixadas no cais. Mas quando ele tenta explodir o navio principal deles, ela liga para impedi-lo e explica que o navio funciona com uma bateria especial que prejudicaria o oceano. No entanto, cerca de uma hora depois, ela dá permissão a Tatsuya para explodi-los, já que eles finalmente se afastaram o suficiente para minimizar qualquer dano. Quando Tatsuya pega um blaster especial de longa distância para explodir a nave, o comandante inimigo os ridiculariza por serem sentimentais demais, e recebe o último choque de sua vida quando Tatsuya dispara e os envia para o Senhor em um piscar de olhos. Horas depois, Miyuki recebe uma ligação de Maya, que imediatamente começa a perguntar por que ela está sozinha em uma situação tão perigosa. Miyuki então explica que Tatsuya está ocupado com deveres militares e lembra a Maya que a habilidade de Tatsuya é essencialmente uma garantia de que ela sempre estará bem. Por volta da mesma época, Tatsuya descobre que o Oriente acabou de mobilizar toda uma frota para atacar o Japão. E como a maioria dos recursos já foi gasta durante o primeiro ataque, Tatsuya decide usar uma habilidade especial de explosão contra eles. Após receber a aprovação, ele decola com o blaster especializado e desencadeia uma explosão colossal que obliterou completamente toda a frota e deixou uma cratera bem no meio do oceano. Dias depois, a vida lentamente volta ao normal na academia, mas todos permanecem cautelosos, já que o ataque de Tatsuya finalmente selou a importância da magia militar nos livros de história. Com o segredo de Tatsuya finalmente sendo revelado, ele ainda poderá curtir sua história de amor no Alabama com Miyuki? Comente a parte 2 para descobrir, e não se esqueça de ativar as notificações depois de se inscrever para garantir que você nunca perca nenhum de nossos vídeos.